RFI Convida. Sejam bem-vindos ao RFI Convida, que hoje recebe Cristiane Bernardes, diretora do documentário A Câmara, junto com o Tiago de Aragão. Cristiane, muito obrigada pela sua presença nos nossos estúdios. Obrigada, Luísa. Cristiane, o filme A Câmara, né, um documentário que relata a atividade política cotidiana de mulheres, né, de deputadas na Câmara dos Deputados brasileira durante o ano de 2022. Meus queridos amigos e amigas do Rio Grande do Sul, é com enorme orgulho que eu gravo esse vídeo em apoio às pré-candidaturas de Lauro Cito para deputada estadual e Reginete Bispo para deputada federal. Nessa dobradinha, eu boto fé, pois são duas mulheres negras experientes que representam a base da sociedade brasileira. O que me faz lembrar Angela Davis. E aí, tudo bem, Barros? Será que tem o quórum que ela tá correndo pra lá? E aí? Deu quórum. Ixi! Vou ter que voltar. Tem que ir, pauta, calma. Tá só começando os trabalhos, vamos manter a calma. Eu estou calmíssima, Bom dia a todos os demais colegas. Eu estou calmíssima. Eu só estou lhe falando. Se for uma questão de ordem, fale no regimento qual é o artigo. Se for para debater a questão que eu já indeferi do deputado, nós não vamos discutir novamente. É só isso, deputado. Não quero discutir não, presidente. Só quero poder falar na comissão. Você pode falar e a comissão regimentalmente tem um momento então deixa certo eu falar, de falar. presidente. Não é o momento certo de falar. Você não sabe o que eu vou falar. Então você faça uma inscrição pela liderança. Eu estou escrevendo por uma questão de ordem, presidente. Então fale a questão de ordem. Qual o artigo? Presidente, qual artigo? Presidente. Qual o artigo? Calma, relator. É com a presidente, por favor. O que levou a esse interesse em registrar especificamente deputadas, né, na Câmara dos Deputados, e também para você associar um pouco a sua pesquisa sobre o documentário também, que é a partir disso, por favor. Sim, obrigada, Luísa. Bem, o documentário ele é um dos resultados de uma pesquisa maior que é feita em 6 países por uma equipe internacional coordenada pela professora Emma Crew, da Escola de Estudos Orientais e Africanos da Universidade de Londres. E como um dos resultados, no Brasil, nós tínhamos a ideia, quando começamos a pesquisa em 2020, de que o audiovisual seria um resultado importante também para sairmos apenas do meio acadêmico, né, na hora de expor os resultados da pesquisa, as nossas conclusões e os nossos achados. Então, como o audiovisual tem uma força muito grande no Brasil, na América Latina em geral, nós optamos por fazer um filme sobre a participação, né, sobre a atuação política das deputadas. E a ideia de fazer esse filme surge também porque eu sou servidora da Câmara dos Deputados e convivo há bastante tempo, enfim, já trabalhei como jornalista também, né, na cobertura da atuação parlamentar. E nós sabemos que o Brasil está muito atrás de outros países e da média mundial em termos de representatividade feminina nas instituições políticas, né? Nós temos, nesta legislatura, 18% de mulheres na Câmara dos Deputados, quando a média mundial já é mais de 25%, né? A média na América Latina é mais de 30%. Então, é um número bem pequeno, nós estamos muito atrás, né, nesse quesito de participação institucional das mulheres. Então, nós achamos que era importante mostrar como que elas, sendo tão poucas dentro de uma casa, né, criada, estruturada, né, construída por homens, tendo em vista a política como ela é feita geralmente pelos homens, nós queríamos mostrar e descobrir também como que elas conseguem se articular, que tipo de relações elas conseguem estabelecer e como que elas levam adiante a negociação para as pautas que elas acham relevantes, importantes, né? Uhum. E qual foi a importância desse registro justamente durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, Cristiane? Então, a nossa pesquisa ela começa em 2020, aí nós fomos surpreendidos pela pandemia de Covid, lockdown. Na verdade, começamos um pouco antes, final de 2019. E aí não tínhamos como ir a campo, né, efetivamente fazer a etnografia, porque a pesquisa ela tem um caráter etnográfico, antropológico importante. Ficamos mais de 1 ano e meio, né, com atividades híbridas na Câmara, os prédios fechados, etc. Então, quando nós tivemos a oportunidade de fazer o documentário, que foi apenas em 2022, era o último ano de um governo.
Então, nós ficamos ali espremidos naquele primeiro semestre antes do período eleitoral. E eu acho que é importante o registro, né, desse momento, porque é um momento de grande polarização e de grande comunicação política das duas, de forma mais pronunciada, óbvio, né? Das duas tendências majoritárias de opinião no país naquele momento, né? As que apoiavam o ex-presidente Jair Bolsonaro e aquelas que apoiavam uma mudança e que, portanto, acabaram apoiando o atual presidente, né, Luiz Inácio Lula da Silva. Então, a gente vê naquele momento, de forma muito aguda, esses embates, essa tensão, né, essa polarização acontecendo dentro do parlamento. E uma coisa que é interessante, né, nessa polarização crescente que a gente vê nas mídias sociais e dentro do discurso político em geral, não apenas no Brasil, mas em outros países também, aqui na Europa, nos Estados Unidos, no restante da América Latina, é que as pautas que anteriormente a gente identificava como pautas femininas, pautas de interesses das mulheres, elas têm se tornado um eixo dentro dessa discussão. Então, a discussão sobre os valores morais da sociedade, sobre a política de cuidado, sobre a participação feminina, sobre a violência contra as mulheres, elas têm se tornado assuntos que estruturam essa polarização de uma forma muito aguda. Então, acho que nós fomos felizes de conseguir registrar esse momento histórico no nosso país e também do restante, né, do mundo. Certo. O seu documentário tem diversas cenas, é um documentário bastante observacional, né? A gente vê as cenas mesmo ali acontecendo no momento e trata de várias temáticas, desde direitos reprodutivos, racismo também me chamou bastante atenção, educação, fala-se também da polarização política, como você mencionou, mas um ponto que me chamou muita atenção também foi a parte da religião. Queria saber como que você observa a religião inserida no contexto político brasileiro naquela época, né, podemos dizer assim, 2022, 2020, 2022, e se você vê já alguma diferença nesse novo governo. Sim. Eu acho que a situação ela se mantém, essa presença, né, de algumas linhas religiosas, vamos chamar assim, dentro do Congresso Nacional, ela é bastante antiga. E talvez ela tenha começado a chamar mais atenção no momento em que eles se tornam da base de sustentação do governo, né? Que foi no caso do governo Bolsonaro, isso ficou muito claro, que muitos políticos que vêm do campo religioso e que se elegem a partir dessas conexões, né, sendo pastores, sendo pessoas ligadas, né, a diferentes religiões, acabaram tendo, né, um viés ideológico mais conservador e apoiando o governo do ex-presidente. Mas isso não é uma realidade tão recente, né, dentro do parlamento. Você já tem, por exemplo, o que a mídia costuma chamar de bancada evangélica, que é interessante, porque inclui, inclusive, católicos, inclui pessoas, né, do espiritismo, de outras linhas religiosas, mas que tem, vamos dizer assim, alguma confluência nesta visão um pouco mais conservadora em relação aos costumes nas sociedades. Então, são políticos que tradicionalmente, né, defendem pautas como a criminalização do aborto, né, a não discussão dos direitos reprodutivos, ou, por exemplo, a não permissão para o casamento homoafetivo. Então, essas são pautas clássicas, né, da dita bancada evangélica, ou seja, dessas pessoas que são, desses políticos que são um pouco mais conservadores. Agora, eu acho que é importante, que é uma coisa que nós queríamos mostrar no filme, é como que isso se interrelaciona com a atuação política de mulheres que vão ter que atuar muito fortemente, talvez, justamente nessas questões. Exatamente, em temas que são muito centrais para a pauta neoconservadora. Não apenas no Brasil, mas nos Estados Unidos a discussão ela é muito semelhante, né? Em países europeus também a discussão é muito semelhante, na Itália, recentemente. Então, a gente vê um discurso neoconservador que se organiza internacionalmente, que tem essas questões como centrais, né, da sua organização, da sua articulação. E eu acho que o nosso desafio era mostrar como que nós temos representantes políticas, mulheres, que
são neoconservadoras, ou que são de centro, ou que são de esquerda, e como que elas articulam essas diferentes posições dentro desta centralidade que a pauta de costumes tem adquirido nos últimos anos dentro do debate político. Eu acho que o documentário mostra bastante essa dificuldade, né? E você está aqui em Paris, né, Cristiane, justamente para mostrar o seu filme, seu documentário. Já participou de algumas mostras, vai ter mais, e sempre associada a debates. Você teve agora recentemente na Associação Autre Brésil e também vai para a Universidade Consagrada, Sciences Po, enfim, acredito que tenha outras também marcadas, né, outros debates. Qual que é, dentro dessas temáticas, o que chama mais atenção do público que tem a possibilidade de assistir o teu filme? Quais são as questões que chegam mais fortes, assim, para você? Depende bastante do público, né? A gente começou exibindo o nosso filme no Doc Lisboa, que é um festival de documentários de Lisboa, em outubro passado. E lá o interesse, claro, há um interesse sempre, porque a temática do filme é uma temática política, né? Então sempre as pessoas perguntam mais sobre as questões, como que nós conseguimos o acesso a essas parlamentares, como que nós conseguimos filmar, como que é a situação, né, contemporânea, isso que nós estamos debatendo, né, das mulheres nos parlamentos, etc. Mas naquela ocasião, por ser um festival de cinema, muitas pessoas nos questionaram sobre a linguagem que nós adotamos, porque é um documentário, como você falou, observacional, né, Luiz? Ele não é um documentário jornalístico, e também não é vamos dizer assim, um filme com um caráter inquisitivo, né? Nós não queríamos, vamos dizer assim, a gente tentou cortar ao máximo a nossa intermediação entre as representantes e o público. Então, a nossa estratégia de linguagem é uma tentativa de colocar o público dentro da Câmara dos Deputados, que é um ambiente, né, complexo, diverso, né, multifacetado, ao qual as pessoas têm um acesso muito restrito, somente por meio da mídia, basicamente, né? As pessoas não convivem. A maioria dos cidadãos brasileiros, por exemplo, eles não conhecem a Câmara em detalhes, eles nunca estiveram lá. Então, era uma ideia de colocar as pessoas dentro do parlamento para ver a política cotidiana acontecendo, né? E a atuação cotidiana dessas mulheres também. E, Cristiane, o filme, dá um pequeno spoiler para quem ainda não viu, a última cena do filme me chamou também muita atenção, que são as mulheres, as deputadas com seus filhos nos gabinetes, né? Sim. A deputada do PSOL, Sâmia Bonfim, com o seu neném amamentando, outras deputadas também com seus filhos pequenos nos gabinetes. Como é que você vê exatamente a maternidade, né? Além da mulher, a maternidade dentro da política? Que tipo de políticas mesmo faltam, tipos de incentivos que faltam nesse ambiente político para que a mulher possa se destacar, para que a mulher possa fazer o seu papel importantíssimo dentro da política? Sim, essa é uma pauta que tem assumido bastante centralidade, né, nos últimos anos. Eu acho que este último ano, em 2023, isso foi muito presente no debate dentro da Câmara, né? Nós temos um grupo de trabalho que está tratando agora da licença paternidade, por exemplo, né? E eu acho que a política de cuidado, cada vez mais, ela vai assumindo uma centralidade, porque um dos grandes obstáculos, talvez o principal obstáculo para as mulheres ampliarem a sua participação política é o fato de que elas são as responsáveis por todas as tarefas de cuidado, ou pela grande maioria das tarefas de cuidado em todas as sociedades. Por mais igualitárias que sejam, ainda se pensa, né, se tem uma ideia das mães como aquelas que vão prover o cuidado. Não apenas para os seus filhos, mas para os filhos das outras mulheres, para os idosos, para as pessoas com deficiência. Então, essa questão da política de cuidado como uma obrigação feminina, ela afasta as mulheres efetivamente da participação política, dos espaços públicos, porque ela confina as mulheres ao ambiente privado, né? Ela toma muito tempo das mulheres, ela demanda muita energia, quer dizer, elas ficam numa situação de desigual em relação aos homens que não precisam se preocupar com isso, né? Então, não é à toa que a política é majoritariamente uma atividade desenvolvida por homens, né? E eu acho que essa realidade dentro da Câmara, ela tem sido trazida também com a eleição mais recentemente, né, na última década, pelo menos, de mulheres mais jovens, ou seja, em idade reprodutiva e que
tem filhos durante o exercício dos mandatos. Então, a deputada Sâmia Bonfim é um exemplo, mas nós temos outros exemplos, deputada Thalíria Petroni, a ex-deputada Áurea Carolina, que estiveram, né, com filhos pequenos, né? Os filhos nasceram durante o mandato, né, na última legislatura. Então, nós percebemos que isso se torna uma pauta, porque você vai ter mais mulheres jovens que vão querer ingressar na política, e aí a falta de políticas mais destinadas para esse público, quer dizer, na própria Câmara dos Deputados você não tem uma creche, elas não têm onde deixar essas crianças, por exemplo, à noite, e as sessões em todos os legislativos, elas se estendem noite adentro, até madrugadas. Quer dizer, então, aí alguns, né, criticavam, diziam, mas por que ela não deixa a criança em casa com uma babá? Mas ela vai deixar a criança os 3 dias que ela fica em Brasília com a babá, né? E a mãe que amamenta, quer dizer, como que vai amamentar? Vai ficar todo esse período fora? Você falou agora há pouco sobre esse movimento das mulheres mais jovens entrando na política. Queria destacar também a presença de Benedita da Silva, que aparece no documentário, uma figura icônica, né, de longa data aí na política brasileira. Você acredita que está mudando mesmo, que vai começar a ter um movimento dessas mulheres jovens, inspiradas talvez numa mulher de tanto tempo de casa, de tanto tempo de política no Brasil, que isso possa virar uma realidade em breve? Qual a sua perspectiva sobre? Como pesquisadora, assim, como cidadã, me alegra ver essas mulheres, né, entrando no parlamento. Mulheres mais jovens, mulheres pretas, né? Mulheres de estratos sociais diferentes, né? Muitas delas da periferia, né? Então, eu acho que é importante que essas pessoas estejam dentro do parlamento, até porque nós sabemos que é muito mais difícil, né, para essas pessoas chegarem a um posto institucional do que um homem branco de classe média alta no Brasil e também, né, no mundo ocidental em geral. Mas o caso da deputada Benedita, eu acho que vale a pena ser mencionado, porque realmente, ela, como você falou, ela é icônica, ela foi a primeira deputada negra eleita no Brasil, ela é uma deputada que esteve na Constituinte, ela já foi ministra, ela já foi governadora, ela já foi senadora, quer dizer, é uma política muito experiente, né? E uma das primeiras a levantar a bandeira, né, da política de cuidado, inclusive, né, por exemplo, à frente, né, da lei do trabalho doméstico, à frente de uma série de proposições importantes. E eu acho que sim, ela serve de modelo, ela serve de inspiração, é o que a gente vê nos discursos das demais parlamentares, tanto que nesta legislatura ela foi eleita a coordenadora da bancada feminina, ela está à frente, né, da Secretaria da Mulher. Então, isso já demonstra, né? Um fato que demonstra o respeito, enfim, né? O apreço que as demais parlamentares têm por ela. Cristiane, para terminar, onde que o nosso público pode encontrar o seu filme, suas pesquisas? Como é que eles podem entrar em contato com você? Então, obrigada, Luísa. Pois é, o nosso filme, gente, a questão da distribuição no Brasil é um problema bem acentuado. Nós ainda estamos participando de festivais, então na semana que vem o público que estiver no Festival de Tiradentes, em Minas Gerais, poderá assistir nosso filme, vai ser exibido. Daqui 2 semanas ele será exibido em Pirenópolis, né, uma cidade do interior de Goiás, também no Festival de Documentários que temos lá no dia 2 de fevereiro, e nós estamos planejando algumas exibições mais no âmbito acadêmico, né? Ainda não sabemos como é que vamos conseguir distribuir o filme de forma para televisões, etc, né? Mas essas opções já estão possíveis. Nós ainda não temos o filme online, isso vai demorar um pouco, mas é possível que daqui a um tempo a gente consiga colocar o filme online também. As nossas pesquisas você pode encontrar, né, no Global Parliament Research Network, e também você pode encontrar na página da Câmara, né, dentro do CEFOR, que é a Escola da Câmara dos Deputados. Você encontra lá mais informações sobre a minha pesquisa, meu currículo, enfim, que eu sou professora do mestrado lá, do CEFOR. Tá certo. Bom, conversamos com Cristiane Bernardes, diretora do filme A Câmara. Muito obrigada, até a próxima.